Olá pessoal, meu nome é Reinaldo José Lopes, eu sou jornalista de ciência e tradutor. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado sobre a obra do Tolkien, do qual eu sou leitor desde 1999, eu acho. E sou membro fundador do Conselho Branco, que é uma sociedade Tolkien brasileira, e da Valinor, que é um dos maiores sites de Tolkien. Embora seja velhinha, tá meio devagar, mas tá viva ainda, tá lá firme e forte. Já participei muitos anos da Valinor, lá em 2001, 2002, 2003, por aí. Era muito bacana. Foi um dos primeiros fóruns que eu comecei a participar, sabia? Ah, legal. Não, agora tem grupo de WhatsApp. O WhatsApp virou essa praga do inferno de Satanás. Então, mesmo? Também, mas o fórum continua lá, ainda existe. Se quiser voltar lá... Eu te encontrei justamente por causa disso. Eu entrei na Valinor, né? Porque eu não achei nenhum tipo de podcast dedicado, nada assim específico. Eu falei, então vou tentar achar onde eu conheço. Fui na Valinor e vi que você postou um artigo recente, alguma coisa que você participou de um podcast. Aí eu falei, então vou entrar em contato com o Reinaldo. Legal. Foi assim, topa então. Também. Exatamente, foi assim que eu te encontrei. Então, e aí? Existe essa coisa toda do cânone de Senhor dos Anéis, Reinaldo? Então, existe, porque o lance do Tolkien é o seguinte, o Tolkien escrevia muito, que nem um louco, alucinado, e produzia absurdamente, só que em vida ele publicou relativamente pouco. Sim. Então, se a gente for pegar livro de ficção que o Tolkien publicou em vida, vou tentar contar aqui. Então, foi O Hobbit, O Senhor dos Anéis, As Aventuras de Tom Bombadil. Aí ele escreveu alguns textos para um livro que era um songbook, que era poemas do livro musicados por um músico. Ele colocou mais um texto lá que chama The Road Goes Ever On, que ainda não tem em português. Aí de coisas fora da Terra-média, ele escreveu o Leaf by Nigel, que vai ficar Folha de Cisco agora. Smith of Woodland Major, Ferreiro de Bosque Grande, tudo conto, coisa curtinha. Entendi. E um outro conto que é o Farmer Giles of Ham, acho que ficou Mestre Gil de Ham. Então, foi isso. E mais nada. Durante a vida foi só isso. Só que ele tinha um monte de coisa, principalmente relativa à Primeira Era, né? Coisas que aparecem todos os apêndices do Senhor dos Anéis. Primeira e Segunda Era, basicamente, da Terra-média. Só tem coisas muito pequenas nos apêndices do Senhor dos Anéis. Ele escreveu muito disso. Ele passou escrevendo sobre isso de 1917 até a morte dele em 1973. E não publicou nada, né? E aí, pra sair o Silmarillion, que é acho que é o principal livro póstumo dele, foi lá o filho dele mais novo, Christopher Tolkien, que morreu recentemente. Que Deus o tenha. Foi lá e tentou juntar esse material pra produzir o Silmarillion. Só que era tanto texto, tanta versão. É versão em prosa, versão em verso, versão de uma perspectiva dos homens, perspectiva dos elfos. Só tinha perspectiva dos hobbits, mas, enfim, versão mais curta, mais longa. Meu, é uma bagunça. Quem quer ter uma noção dessa bagunça, tem que procurar aquela série History of Middle-earth, que são 12 volumes. Inclusive, a gente vai lançar, espero que nos próximos anos aqui no Brasil. Legal. As traduções. Meu, deve dar, sei lá, fazendo uma estimativa conservadora aqui, 12 volumes, cada um deles tem pelo menos 400 páginas cada um. Dá pra dizer, talvez 4 mil páginas disso, se não mais. É muita coisa. É muita coisa. É um negócio do outro... E aí que tá, quando você pega e vai olhar o detalhe dessas coisas, você vai ver que o Tolkien não gostava de tomar decisão, assim, às vezes. Era é um pouco por procrastinação, pouco por não ter certeza absoluta de qual que era a versão realmente final que ele queria ter no texto. Ele fazia várias revisões em versões paralelas. Isso quer dizer que quando a gente pega o Silmarillion, embora o Christopher Tolkien fez um trabalho excelente, ele tentou colocar ali o que ele achava que eram as decisões finais do pai dele. Entendi. Só que nem sempre com base nos manuscritos isso está claro. Né? Tem vezes que não dá pra ter certeza qual que era a versão final mesmo. E outra coisa que pegou um pouco
é que ele queria tentar manter as versões que ele publicou no Silmarillion coerentes com o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Entendi. Só que nem sempre, pra ter essa coerência, ele podia usar a versão final, porque depois que o Tolkien publicou o Senhor dos Anéis, ele continuou mudando de visão sobre a mitologia dele. Então, é isso. O resumo da ópera para esses textos da primeira e da segunda era, dá pra ter uma certeza mais ou menos geral, do sentido geral, mas pra muitos detalhes, assim, quem que é o pai de um personagem, por exemplo. Entendi. Ou aquela coisa, porque na versão mais comum do mito, o Tolkien fala o seguinte, que a Terra no começo era plana, e depois ela fica redonda, né? Tá na moda terraplanista. Só que depois ele mudou de ideia. Ele falou, não, esse negócio de terra plana é um absurdo. Obviamente que é um absurdo. Terraplanistas vão todos tomar no cu, se tiverem ouvindo. E então vou deixar a Terra redonda desde o começo da criação. E aí ele ficou sem saber o que ele fazia. No fim, no Silmarillion publicado, foi mantida a Terra primeiro plana, depois redonda. Mas ele quase mudou tudo isso. Então, tem um monte de coisas aí que ficam no ar mesmo. Ficam bem no ar. Resumindo, a bagunça é essa. Porque eu não fazia ideia que existia essa falta de consistência dentro da própria obra escrita pelo Tolkien, né? Essa coisa de ele ficar mudando conforme o tempo e ficar reticonizando, modificando. E aí, assim, você percebe que a comunidade meio que fica degladiando no sentido, mas ele falou aquilo, mas no ano de 70, não sei o que lá, ele disse isso, né? Sim, tem isso. As linhas gerais a gente sabe, agora os detalhes, e às vezes detalhes importantes, a gente fica meio, o que será que ele ia fazendo se ele tivesse vivido até os 100 anos de idade, que era o que precisava ele viver pra ele conseguir terminar tudo? Até onde ele iria mudar, né? Porque parece que pra ele, em parte, a graça da coisa não era ter o texto terminado, era ficar refinando, era ficar mudando. E assim, fica parecido com o mito de verdade, porque os mitos de verdade, todos eles têm um monte de versões diferentes. Isso não existe a versão oficial de um mito, não existe isso. Ela vira oficial depois que alguém vai lá, muitos séculos depois, e um monge pega e compila uma coisa que nem nem mais acredita. Mas nos mitos era sempre varia de região pra região, de quem contava, é bagunçado mesmo. E ele tinha muito essa coisa, o Tolkien também, de que ele não era ele que tava escrevendo a história, não tem uma coisa que ele traduzia, não tem uma história assim que o Tolkien na verdade se sentia como se fosse um tradutor dos mitos que existiam, ele só tava trazendo. Também tem um pouco dessa mística que ele botava um pouco no texto também, né? Sim, não, isso tá no prefácio do Senhor dos Anéis. Ele se coloca diretamente, no prólogo, aliás. Ele se coloca diretamente como o escrito lá chamado O Livro Vermelho do Marco Ocidental, que os hobbits que escreveram, ele só achou. Traduziu pro inglês, quer dizer. Exato. E então, sim, também os textos que eram élficos, ele pegou em élfico e depois traduziu. Tudo isso. Pois é, exatamente. Eu acho que isso dá um pouco de liberdade poética pra ele justamente ficar modificando, né? De repente, com o tempo, vão passando assim. Mas eu achei muito interessante, porque eu não fazia ideia que existia essa inconsistência, vamos dizer assim, conforme os anos vão passando nas primeiras eras do Tolkien. Sim. Muito bacana. A maluquice era tamanha, numa época lá ele chegou a imaginar que o tradutor, que ele tinha traduzido de um texto em inglês antigo, de um navegante lá da Inglaterra medieval, que por sua vez traduziu do élfico. Então o Tolkien era o tradutor do tradutor. Ele chegou, como ele manjava muito, ele chegou a escrever o texto das narrativas em inglês antigo, pedaço. Entendi. Tem pra isso depois traduzir. Entendi. Que maravilha. Depois traduzir o inglês moderno. Muito genial. Muito bacana. Mas aí você falou bastante dessa questão do cânone dentro do que o próprio Tolkien escrevia, né? Ou seja, do que ele escreveu, do que o Christopher de repente depois foi catalogando, foi organizando. Mas depois, e como é que entra nessa história de cânone, nesse tipo de discussão, as adaptações, os filmes, por exemplo, o filme do Hobbit, que mudou a porca, um monte de coisa lá, os próprios jogos. Assim, a gente vai pegar o Shadow of Mordor, que tem coisas ali que eu não faço, nem sei da onde eles tiraram, assim, se é que tiraram de algum lugar.
como é que essas adaptações novas entram nessa discussão? Os filmes eu vi todos e vi bastante. Pois é. Eu não vou poder falar sobre os jogos, que nem Shadow of Murder, até tenho curiosidade, mas não assisti várias vezes, assisti muitas vezes, tenho todos, obviamente. Assim... Aí, opinião pessoal minha também, muito minha. Claro, assim. Também. Eu acho que toda vez que alguém for tentar mexer no cânone do Tolkien em outras mídias, com raras exceções, só rolou cagada, sendo bem sincero. A primeira a trilogia do Senhor dos Anéis, ela é boa porque os caras foram relativamente cuidadosos em não sair do que o Tolkien fez. Sim. E o Hobbit, ele é proporcionalmente ruim conforme ele vai se afastando do que o Tolkien... Então, eu acho que o primeiro filme do Hobbit, bem legal, até, e depois a coisa deslancha completamente, assim. Sim. Assim, pelo seguinte, além dos caras não terem a mesma noção das conexões dentro do mundo do Tolkien que o próprio Tolkien tinha, é castelo de carta. Então, se o cara montou castelo de carta, vai um nego nada a ver lá mexer, lógico que o negócio vai cair. Não tem, é difícil que o negócio fique em pé. Acho muito difícil. Nesse caso. E tem outro plano também que toda vez que tinha o texto do Tolkien, então tem diálogos que vinham mesmo dos livros, né? Descrições, que era uma leve adaptação de textos da prosa do livro, o roteiro do filme ficava legal. Aí na hora de escrever, quando os caras tinham que eles inventar diálogo, você vê que o Peter Jackson, a Philippa Boyens e tal, pra escrever eles são péssimos, desculpa, eles são ótimos diretores do ponto de vista visual, mas pra fazer texto, eles são meio lamentáveis. E aí ficava uma coisa... Não, comparado tem a com cena um pouco, né? Pois é, cara, aí fica abissal a diferença. Tem a cena lá da declaração de amor do anão pra elfa eu até esqueci se é o filho ou o Killy. Não, se é desgosto, eu não lembro. Acho que é o Killy pra Tauriel. E ele fala, porque você faz assim, eu me sentir vivo. Meu, Tolkien jamais escreveria um negócio tão brega, tão clichê, assim. Então, aí, de novo, posição pessoal minha. Eu acho que quando mexe, fora talvez, aí que tá. A gente tá na expectativa aí da série da... verdade. Né? E já teve as polêmicas de ter ator negro, latino na história e tal. Acho que não sei se tinha alguém etnicamente asiático. Mas daí já rolou um zoom de gente reclamando que não, imagina, não tem isso na obra do Tolkien e tal. Por exemplo, na obra. Eu acho que pode dar menos. Então, em geral, dá a impressão que ele coloca os povos, entre aspas, brancos como heróis e os povos não brancos como vilões. Nem sempre é assim, como dizendo Inacabados, ele fala, olha, a gente enxerga a perspectiva dos povos númenóreanos, né, que seriam brancos, mas a gente não esquece que eles chegaram a destruir as florestas onde os povos moravam e tal. Então, isso dá pra pegar esse gancho e dar mais diversidade e tal. E o Tolkien que não era um cara racista de maneira nenhuma, ainda mais os padrões da época, ele era um cara que não considera ele preconceituoso de modo algum, mas ele tinha uma visão que era eurocêntrica. Sim. E acho que não tem problema você atualizar em certos aspectos essa visão. Então, por mais diversidade nessa adaptação nova aí, eu acho que pode, se fizer direitinho, dá pra ficar bem legal. Sim, com certeza. Todo mundo ganha. Com certeza. Bacana, bem lembrado mesmo. Vai vir a série nova da Amazon. Também tô bastante curioso pra saber como é que é. E como é que vai, adicionar, se é que vai adicionar, como é que vai brincar um pouco com esse universo. Que, né, saudade do universo do Tolkien. E vai ser segunda era, né, que a gente tem pouquíssima informação, então os caras vão ter que criar muita coisa porque não tem tanta informação assim. Mas aí eu tenho uma dúvida pra você, que é a seguinte, porque a impressão que me dá é assim, o cânone de Senhor dos Anéis, do Tolkien, ele está sempre muito centralizado no Tolkien, no que ele escreveu, no que ele fez, etc. Até porque, diferente das outras obras, que tem múltiplos autores, etc., que aí fica realmente mais cinzento onde tá o cânone das coisas, né? Mas em Senhor dos Anéis e no mundo da Terra-média é o Tolkien e talvez ali o Christopher. Até porque a minha pergunta que eu tinha pra você era justamente sobre isso. O próprio Christopher Tolkien, ele tinha umas certas ressalvas com as adaptações que eram feitas, não tinha um pouquinho disso? Algumas ressalvas é bondade da sua parte. Ele odeia as adaptações. Desprezava. Nunca gostou. Né? Mas ele é um cara muito alta cultura, assim, um cara
um doutorado em Oxford, com medievalista e tal. Então ele tinha uma visão muito contra o lado mais popularesco mesmo. Entendi. Você imagina, ele vê o Legolas lá, né, deslizando, fazendo o som. Sei. Todos os Mumakil lá, o cara devia ter um massinho vivendo. Pode crer, entendi. Mas é curioso, como na própria família do Tolkien, você tinha alguém que de repente olhava pros filmes e falava, isso não é canônico. Mas tem que pensar. Eu acho que os filhos dele são bem mais abertos, assim, os filhos. Se não me engano, é um dos netos dele que foi figurante. Nos filmes, inclusive. Legal. Acho que é o Roy Tolkien, preciso checar isso depois. Mas ele é a terceira geração, né? O Christopher é, cara, outra cabeça, outra época. Totalmente. Você mencionou aí a série da Amazon que tá vindo, né? E com o falecimento do Christopher, que era que meio que cuidava, né? Não sei como ele tinha se afastado. Acho que fazia um ano mais ou menos que ele tinha se afastado. Deixou na mão dos filhos, mas ele, durante muitíssimo tempo, até pouquíssimo tempo atrás, era ele que segurava tudo. Então, e ele segurava tudo porque eu não sei se eu li em algum momento, porque não saía tantas coisas assim de Senhor dos Anéis porque ele segurava, né? A impressão que eu tinha das notícias era essa. Você acha que agora, com os spoilers com outra pessoa, corre o risco, ou coisa boa ou ruim, de sair mais adaptações, mais coisas sendo feitas com Senhor dos Anéis? Ou com Terra-média, em geral? Assim, acho difícil dizer com certeza, porque o número 1, eu não sei bem qual é a visão dos filhos, embora eu tenha a impressão de que seja mais aberta, e também eu não sei que instruções, até legais, o próprio Christopher pode ter deixado, né, no testamento dele, enfim. Não foi nada que foi divulgado sobre isso, mas estou especulando um pouco, mas pode ser que ele também tenha deixado algumas restrições a pedido dele sobre isso. Dito isso, eu acho que talvez tenha uma chance sim de que principalmente para abrir para o material da primeira era, que é vasto e tem bem mais detalhes tal, e outras coisas também, porque a gente tem que lembrar o seguinte também: os direitos do Senhor dos Anéis e do Hobbit foram vendidos ainda em vida pelo próprio Tolkien, né? Sim. Então já tava na mão de outras pessoas, já fazia décadas e décadas antes dos filmes estourarem. Então, agora todo o resto, aí já realmente só teve essa liberação agora da Segunda Era pra série. Então, vai depender acho que vai depender muito do que a série vai... De como a série vai tratar o material original, de quanto sucesso ela vai fazer, enfim, tem mil variáveis aí na história, mas, sei lá, acho que tem uma chance de aumentar muito mais, mas acho que é cedo pra dizer ainda. Bacana. Acho que a última pergunta que eu tenho pra você é justamente a sua relação com o cânone de Tolkien, né? Você é dono do fórum, etc., tradutor, fez mestrado, mas como é que você encara essas, principalmente no texto do Tolkien, né? Essas incongruências que tem às vezes quando ele muda de opinião? O que você considera? É o mais recente? É o que foi publicado? Como é que é a sua relação com o cânone do Tolkien? Tá. Cara, eu vou te dizer uma coisa meio bizarra, assim. Deixa eu ver. Vamos por partes. Número 1, eu acho que, pra mim, o que realmente importa é a obra literária, são os livros. Os filmes são legais, eu gosto, eu me emociono, eu choro, que nem uma vaca velha assistindo isso. Algumas vezes, pelo menos. Às vezes eu choro de raiva, mas em geral eu choro de alegria. Mas no geral, pra mim o que vale é o texto. Legal. É o texto. É o que tem muito mais riqueza, é muito mais. Que me dá muito mais prazer, assim. Agora, dentro dele, as variantes pra mim realmente não importam tanto. Eu acho que é mais divertido você lidar com as incongruências, com a diversidade e tal, do que procurar, não, essa é a versão canônica, essa é a versão canônica. Isso aí acho um pouco infantil você ficar preso nesse aspecto. Né? É muito mais legal. E, de novo, por causa da semelhança com mitologias do mundo real, pra mim é muito mais rico. Muito mais rico ver isso, na verdade. Acho que é isso. Cacete. Perfeito, Reinaldo. Acho que é o tipo de opinião que esse podcast eu queria justamente trazer pra dar um pouco de diferenciação, porque as pessoas realmente relacionam de forma muito diferente com o crime de cada obra que gosta, assim. Eu acho muito curioso, eu acho que essa é uma opinião que vai valer muito a pena o pessoal poder escutar. Até porque eu acho que tem bastante semelhança um pouco com o nosso mundo de Cavaleiros também. Reinaldo,
muito obrigado pela meia horinha aí que a gente tirou. Eu falei que ia ser curtinho, porque era só ter esse feeling da relação que você tem com o Senhor dos Anéis e com Terra-média em geral, Tolkien em geral, né? O Tolkien verso. Beleza. Então, muito obrigado, uma boa tarde. O termo técnico é legendário. Legendário? Legendário em português ou legendário, né? Porque ele falava que era conjunto de lenda. Bacana. Vou chegar a falar mitologia. Da hora. Deixa aí, de repente, o endereço da Valinor ou de outro lugar que você queira que as pessoas, de repente, vão atrás. Então é www.valinor.com.br e tem o meu canal do YouTube, que eu falo de várias coisas de ciência também, mas falo bastante de Tolkien, que é youtube.com/, meu nome inteiro, Reinaldo José Lopes. Beleza? Perfeito. Muito obrigado, Reinaldo. Uma boa tarde pra você. Muito obrigado mesmo. Valeu. Um abraço. Valeu.